Para quem cresceu nos anos 80 assistindo He-Man, Esqueleto era o vilão mais aterrorizante de Eternia. Mas, e se eu te dissesse que o maior segredo de Eternia não está trancado no castelo de Grayskull, mas sim na árvore genealógica da família real? O maior vilão de He-Man é, na verdade, da sua própria família. Mas o mais chocante, a própria Mattel tentou esconder essa verdade por quase 20 anos. E quando finalmente revelaram, foi por um motivo que ninguém esperava. Mas calma, eu já te explico isso. Pra gente entender a tragédia do esqueleto, precisamos voltar no tempo, bem antes daquela caveira flutuante e da Montanha da Serpente. Precisamos falar sobre Keldor. Em várias versões do universo de He-Man, Keldor é o meio-irmão mais velho do rei Randor. Ele era filho do rei Miro, mas sua mãe era da raça Gar, um povo de pele azul que sofria muito preconceito em Eternia. E aqui está o detalhe que muita gente não sabe. Ele era filho ilegítimo, o que na época significava zero direito ao trono. Por ser mestiço, Keldor foi deixado de lado na linha de sucessão, vivendo sempre na sombra do irmão Randor, o herdeiro legítimo. Essa rejeição toda, essa luta constante para ser reconhecido, transformou Keldor num cara amargurado, mas também muito habilidoso. Ele era um mestre da luta e estudioso de artes arcanas, buscando na magia proibida o poder que nunca teve por direito. A ambição dele não era só por poder, mas por validação. Ele queria provar para todo mundo que o desprezou, que ele era, sim, digno e superior. Essa busca pelo poder chega num ponto sem volta durante uma briga feia com o próprio irmão. Numa batalha desesperada pelo reino, Keldor tenta jogar um frasco de ácido em Randor, mas o líquido ricocheteia e atinge seu próprio rosto, desfigurando-o de forma horrível. Quase morrendo, Keldor faz um pacto desesperado e invoca uma força das trevas, uma entidade antiga e poderosa, Hordak. Salva a vida de Keldor, mas o preço é altíssimo. Naquele momento, Keldor morre, e das cinzas nasce o esqueleto, o senhor da destruição. Ele não era mais um príncipe rejeitado. Agora, ele era um avatar da vingança. Mas de onde veio essa história toda? É aqui que o universo de He-Man fica ainda mais interessante. A ideia de que o esqueleto é Keldor, tio do He-Man, não existia na série original dos anos 80. Naquela época, a origem dele era bem mais vaga. Ele era descrito como um demônio ou um ser de outra dimensão e simplesmente apareceu em Eternia. A revelação do parentesco começou a aparecer nos mini-quadrinhos que vinham com os bonecos e foi consolidada de vez na série animada de 2002. Essa versão se tornou tão popular que foi adotada como a principal em HQs mais recentes da DC Comics e serviu de base para as novas séries da Netflix. Mas tem um detalhe perturbador que ninguém percebeu. Se Keldor é tio do He-Man, isso significa que toda vez que Adam empunha a espada do poder e grita pelos poderes de Grayskull, ele está usando a herança da própria família que rejeitou Keldor. É como esfregar sal na ferida. Nesses enredos mais modernos, a relação familiar é o centro do drama. Se a gente comparar as duas origens, fica claro por que a versão familiar é muito mais forte. Um demônio de outra dimensão é um vilão genérico, mas um tio traído, consumido pelo ciúme e pela amargura, que luta contra o sobrinho pelo trono que ele acha que é seu por direito, isso é uma história muito mais rica e humana. Lembra que eu falei que a Mattel escondeu essa verdade? Aqui está o segredo que a Mattel guardou por anos. Eles já tinham criado Keldor em 1986, num mini-comic raro. Mas essa história nunca chegou na TV da Filmation. Por quê? Lou Scheimer, o produtor, revelou em entrevistas que grupos como Action for Children's Television pressionavam constantemente contra qualquer conteúdo considerado sombrio. Traição familiar? Preconceito racial? Transformação em monstro? Temas assim eram considerados pesados demais para a TV infantil dos anos 80. Some isso com a crise da linha de brinquedos em 1987. E o projeto Keldor foi simplesmente abandonado, enterrado por quase 16 anos. Só em 2002, quando precisavam reconquistar fãs adultos, a Mattel finalmente resgatou essa história e fez dela o coração emocional da nova série. Essa revelação torna o esqueleto um vilão mais interessante? Você prefere a versão tio traído ou a origem clássica como demônio de outra dimensão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre o verdadeiro legado do maior vilão de Eternia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Abraços e até o próximo vídeo.